Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa sessão de número 23 de 2025. Cumprimento os conselheiros Lorenzon, Juliane, Lucas, nosso diretor-geral Carlos Alvim. Cumprimento também os representantes da ATM, Érico Michels, Gilberto Toigo. Isto. Minha memória está boa ainda. Também cumprimento os colegas presentes nesta sessão e virtualmente, e o conselheiro Porce. Conselheiro, boa tarde. Vamos dar início, então. Colegas, quanto ao ponto 1 da pauta, nossa aprovação das minutas, eu vou pedir para deixarmos para a próxima sessão. Não consegui terminar ainda de ler. Pode ser? Ok. De Então, acordo. passamos para análise de imediato para a análise do processo 511-3900-18-0, que trata do recurso da Catsul Guaíba Transportes Hidroviários Limitada ao auto de infração número 3 de 2020. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Presidente, pela ordem, só para. Sim. Até para evitar cansar o conselheiro Porce, cansar os nossos assistentes e quem nos acompanha, eu vou pedir vista desse processo, tá, conselheira? Pelo seguinte, aí se quiser o conselheiro Porce declarar o voto, não tem problema nenhum. Esse é um processo que começou em 2018. 2018. Envolve uma aplicação de uma multa que, por qualquer regra de direito público, estaria prescrito já, né? Então, para eu não cometer nenhum erro jurídico, né, eu vou pedir vista, eu quero examinar esse processo no detalhe, né? Esse processo começou com um ofício de 8 de maio de 2018. Eu quero entender, inclusive, os motivos pelos quais um processo desta ordem, que é um processo que é simples, pelo que eu vi, onde permanece uma única glosa, mas que nós conseguimos levar 7 anos para chegar nesse relatório. E aí, presidente, também gostaria de aproveitar a oportunidade de ver como a gente pode ver com os nossos servidores, com o nosso pessoal de TI, quantos mais nessa condição existem, né? Porque eu penso, não há argumento razoável que sustente um processo desta ordem. 7 anos de tramitação, a partir de O, uma glosa. o E que, aqui, só para dizer para os funcionários também, não estou correndo atrás de coisa de funcionário, coisa nenhuma, só estou querendo cumprir o meu papel, a minha função. E eu, como advogado que fui a vida inteira, quando abri processo, eu procurava as nulidades, os defeitos, as falhas, que sempre tem. Então, até para não ser injusto, eu vou pedir vista, né, porque eu quero examinar no detalhe isso e gostaria também, se pudéssemos ter esse levantamento, sei que os primeiros interessados nisso é o corpo funcional, né, para termos um levantamento aí de quantos processos temos em estoque, para, por o caso, fazer um mutirão e tentar trazer as coisas em dia, porque me preocupa é assim, se um processo simples como esse. 7 anos, eu imagino os complexos, como é que são, né? tá Mas como eu certo. estou chegando, estou aprendendo. Mas antes, eu pergunto aqui, eu acho que nós temos que ler o relatório, né, conselheiro Porce, a não ser que o senhor decline da leitura, mas eu acho importante o cumprimento aí da sua, e do revisor também, né, da função. Lhe pergunto, o senhor quer ler e votar normalmente? E daí já fica registrado o pedido de vista do conselheiro Juliane. Boa tarde, presidente, colegas do conselho, os demais, né? Me parece adequado fazer a leitura, né? O conselheiro Juliano já antecipou o pedido de vistas, e daí a gente dá encaminhamento ao pedido ali na fase da tramitação aqui pós-leitura, pode ser? Ok, Só para me claro, esclarecer o seguimos que quer dizer, só para me esclarecer, o que é encaminhamento na fase pós-leitura? porque o pedido, o trâmite do nosso regimento, ele prevê o pedido de vista quando o conselheiro for votar, né? Sim, E na ordem da votação. sim.
posterior à leitura, né? Sim, eu gostaria só da sustentação regimental disso que estão eu me dizendo. pergunto o seguinte, na realidade, num pedido de vista, mesmo que o conselheiro Porsche, que é o relator, e eu, como revisor, já tenhamos proferido os votos, ainda assim não está completo Claro. o pedido de vista. Podemos até revisar o nosso voto. Isso. É isso? É. Não está. Definitivo. De repente, o conselheiro Sim. de posse de vista do processo, ele traz uma outra fundamentação, um relatório, Claro. e coisas que nós, porventura, não tenhamos verificado no processo, e aí podemos revisar o nosso voto. Certo. Né? Vamos tratar isso do ponto de vista regimental. É. O conselheiro pode ler seu voto, não só o relatório. O relatório ou o voto? Essa é a questão. O senhor vai ler seu voto, conselheiro? A minha proposta é fazer a leitura até o final e daí se encaminha o pedido de vista. Foi esse procedimento nos demais processos nossos, não? Sim. Que o texto de feito do O regimento. relator e o revisor bem. também, conselheiro Porsche. Sim, o revisor também, Isso. conselheiro Lorenzon. Sim, daí fica completo. Então, aí Isso. o requerente de vista, no caso o conselheiro Giuliani, ele trará o seu voto, ou vai concordar ou vai discordar. Na discordância, nós podemos, inclusive, revisar o Claro. Rever, exatamente. Na discordância, a depender da fundamentação, nós podemos rever, inclusive, o voto proferido. Só para deixar claro, Porsche, não tenho nenhum tipo de discussões. É que eu sigo o conselheiro. Nunca, sempre foi assim, e é assim que se faz. Isso para mim não importa, importa o que está no regimento. Então, a possibilidade de declarar a modificação do voto até que o conselho se manifeste, ela é regimental, é isso que está posto. É que eu fiquei em dúvida sobre só ler o relatório. Não, tem que ler o voto, por quê? Porque aí quando eu estabelecer o meu voto, eu já aproveito para falar, inclusive, sobre o voto dado. Ou seja, não vou falar só sobre o processo, poderei fazer e aí nós teremos uma decisão melhor. Era isso que eu queria esclarecer. Só esclarecendo também, a depender, inclusive, das manifestações das partes, né, a gente também pode, eventualmente, se for entendimento, né, a suspender, né, para uma nova análise ou a leitura do voto, mas isso depende de todo o processo. Certo. E é quase certo, vindo o pedido de vista do conselheiro Giuliani, é quase certo, porque vem coisas com muita inteligência. A experiência, talvez. Conselheiro Porsche, então o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Então, novamente, cumprimento a todos os presentes, presencialmente e virtualmente, e dou início à leitura do relatório. Trata o expediente de recurso da concessionária Catisul Guaíba Transportes Hidroviários Limitada ao auto de infração número 03/2020, emitida em decorrência de fiscalização realizada para avaliar as condições da qualidade do serviço de transporte hidroviário de passageiros entre os municípios de Porto Alegre e Guaíba, além da verificação de reclamações recebidas na ouvidoria da AGERGS. A equipe técnica elaborou o relatório de fiscalização número 2/2018-DQ e o respectivo termo de notificação número 7/2018-DQ, registrando 8 não conformidades, uma determinação e uma recomendação. Após a análise da manifestação da concessionária ao termo de notificação, a Diretoria de Qualidade dos Serviços decidiu, com fundamento no artigo 18 da Resolução Normativa 32/2016, pela lavratura do auto de infração, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 22.886,56 em decorrência da não conformidade NC4, a seguir transcrita. Constatação C4. Não existe sinalização tátil de alerta no piso nas proximidades de rampas, escadas, bem como nas proximidades das áreas de embarque e nem nas áreas que dão acesso ao terminal hidroviário, conforme anteriormente referido, o que pode ocasionar dificuldades e até mesmo acidentes para pessoas portadoras de necessidades especiais. Verificamos que permanece a constatação encontrada em 2015.
Não conformidade NC4. Não cumprimento do artigo 26 do Decreto 5.296/2004. Artigo 26. Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Por sua vez, a NBR 9050, Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, apresenta o seguinte texto: 5.14.1.2. A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes situações: c. No início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas em cor contrastante com a do piso, com largura de 0,25 metros e 0,60 metros, afastada de 0,32 metros no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. E, junto a desníveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vãos, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura de entre 0,25 e 0,60 metros, instalada ao longo de toda a extensão onde houver risco de queda e estar a uma distância da borda de, no mínimo, 0,5 metros. Tempestivamente, em 8 de junho de 2022, a concessionária apresenta recurso ao auto de infração expondo os fatos e suas razões para a reforma da decisão, a seguir resumidas. 2. Razões para a reforma da decisão 2.1. Mérito. Apesar de todas as dificuldades financeiras ocorridas neste contrato de concessão, tanto as decorrentes de problemas de gestão de contrato por parte do poder concedente, quanto as provocadas pela pandemia da Covid-19, a recorrente CATSul nunca deixou de investir expressivos recursos na concessão, como a reforma dos locais onde seriam implantadas as estações hidroviárias em Porto Alegre e Guaíba, a construção e aprimoramento de embarcações, dentre outras. A autuação, entretanto, foi mantida em um único ponto, por suposta violação da NC4, que dizia respeito à inexistência de sinalização tátil. Com a devida vênia, esta penalidade não pode ser mantida. Primeiro, porque de fato já foi realizado um estudo para atender a NBR 9050 e a obra realmente só não havia sido realizada até então em função do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, posteriormente, em razão da brutal crise financeira provocada pela pandemia de Covid-19. Segundo, porque atualmente já está em processo de colocação o piso tátil, exceto nas áreas de pavimento. Conselheiro Porce. Trancou. Vou avisar ele aqui pelo... Só um momentinho. Tecnologia. Alô, conselheira, eu vi que congelou, né? Sim. Estamos... Agora está sem som, conselheiro Porce. Só ligar o microfone. Perdão. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Ok. Eu vou retirar o meu vídeo só para ver se há algum problema de instabilidade na rede e se melhora. Apenas ficará a fala. Bom, retomando, item 2.2, sobre as perdas financeiras ao longo do contrato e seu agravamento pela pandemia de Covid-19. Em função de atrasos e equívocos nos processos de reajustes e revisões tarifários, a recorrente passou a experimentar desequilíbrio econômico-financeiro, o que ensejou uma ação judicial proposta em agosto de 2017.
Durante a tramitação desta ação, dezenas de reuniões foram realizadas e, em outubro de 2018, foi lavrado o quarto termo aditivo ao contrato de concessão. Ocorre que, antes mesmo de se chegar a um equilíbrio deste contrato, sobreveio a grave situação de saúde pública gerada em função da pandemia do novo coronavírus, que ensejou a decretação de estado de calamidade pública por meio do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. A necessidade de reduzir aglomerações obrigou o sistema de transporte coletivo a rodar com regras diferenciadas de lotação e a redução das atividades sociais e dos deslocamentos das pessoas provocou uma brutal queda na demanda da recorrente, com a consequente queda de arrecadação. Isto agravou o descompasso entre receita e despesa e produziu grande dificuldade de caixa, estando o serviço de transporte hidroviário entre Porto Alegre e Guaíba à beira de um colapso. O fato é que a aplicação desta multa em valor tão elevado é algo absolutamente desarrazoado, contribuindo ainda mais para o desequilíbrio econômico-financeiro deste serviço, pondo em risco a sua continuidade. Ainda referente à dosimetria, a concessionária argumenta que as avaliações quanto à abrangência, gravidade, dano e vantagem auferida estão equivocadas e devem ser revisadas ou, caso seja mantida a sanção, ela deve ser convertida em advertência ou ter seu valor recalculado. Também ressalta que a utilização do faturamento do ano de 2017 como base para a mensuração do valor da multa também é desproporcional. Isso porque, desde março de 2020, sobreveio uma forte queda da demanda provocada pela pandemia de Covid-19, o que derrubou o faturamento da recorrente nos últimos 2 anos. Caso mantida a multa, deve-se utilizar como base o faturamento de 2021, que é a receita da qual a recorrente se utilizaria para conseguir pagar esta penalidade. Por fim, requer a anulação da penalidade referente à NC4, visto que o piso tátil já está em processo de colocação. B, sucessivamente, se não acolhidos os pedidos acima, a revisão da dosimetria da pena, convertendo a pena de multa em advertência ou, em último caso, reduzindo o valor da multa. A Diretoria de Qualidade, em juízo de reconsideração, analisou o recurso apresentado e manteve a decisão emitida nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa número 32/2016. A Diretoria-Geral, mediante o encaminhamento 1512/2022-DG, enviou o expediente para a deliberação do Conselho Superior. Recebido o expediente para a relatoria, encaminhamos o mesmo para análise jurídica quanto ao recurso apresentado. Mediante a informação Coordenação Setorial número 5/2025, a Procuradoria Setorial da AGERGS emitiu sua análise opinando, abre aspas, pelo total desprovimento do recurso administrativo com a manutenção da penalidade imposta pelo auto de infração, fecha aspas. É o relatório, presidente e conselheiros. Obrigada, conselheiro. Nós não temos pedido de sustentação oral. Então, o senhor pode... Os senhores não desejam fazer. Então, o senhor pode prosseguir, por favor, conselheiro Porce. Só confirmando, presidente, não haverá manifestação oral da concessionária? Não haverá. Ok, então vou prosseguir a leitura. Item 2 da fundamentação. A empresa Catsu Guaíba Transportes Hidroviários Limitada presta serviços de transporte hidroviário de passageiros entre os municípios de Porto Alegre e Guaíba, conforme o contrato de concessão número 23/2010, CEADU, firmado com o Estado do Rio Grande do Sul. Dispõe o referido contrato que cabe à AGERGS a regulação e a fiscalização dos serviços concedidos, juntamente com a Metroplan. Cláusula 16ª da fiscalização da concessão. 16.1. A fiscalização das obrigações da concessionária será exercida pela Metroplan e pela AGERGS no âmbito de suas respectivas competências.
16.2. A fiscalização abrangerá o acompanhamento e o controle das ações da concessionária nas áreas operacional, administrativa, contábil, comercial, técnica econômica e financeira, podendo a Metroplan e a Agergues estabelecer diretrizes de procedimentos ou sustar ações que considerem incompatíveis com as exigências na prestação do serviço adequado. A Diretoria de Qualidade dos Serviços, diante de suas atribuições, realizou o processo de fiscalização junto à concessionária, que culminou com a lavratura do auto de infração número 3/2020. Conforme referido na respectiva exposição de motivos, a penalidade relativa à não conformidade NC4 foi aplicada com fundamento no disposto na cláusula 3ª, incisos 9 e 10, do anexo 6 do contrato de concessão. Cláusula 3ª constitui infração sujeita a multa. Sob inciso 9, deixar de cumprir regra ou determinação que vise a segurança dos usuários. Inciso 10, deixar de atender a advertência escrita da Agergues. Os valores definidos como limite para as penalidades de multa estão delimitados nas cláusulas 4ª e 5ª do mesmo anexo 6 do contrato. Cláusula 4ª. As infrações sujeitas à multa são classificadas nos seguintes grupos conforme sua gravidade. 3, grupo C, infrações objeto dos incisos 7 a 12. Cláusula 5ª. O valor das multas será limitado ao valor dos coeficientes abaixo discriminados multiplicados pelo montante do faturamento líquido apurado no ano anterior ao da ocorrência. Inciso 3. Infrações do grupo C até 2%. Quanto às razões apresentadas pela concessionária em seu recurso, fazemos referência à conclusão da Procuradoria Setorial da Agergues em sua análise na informação Coordenação Setorial número 5/2025. Os motivos acima alegados não têm o condão de afastar a penalidade aplicada pela Agergues, uma vez que não é identificado qualquer situação de ilegalidade ou ilegitimidade por parte da administração pública nas razões apontadas ou ainda determinada excludente de responsabilidade da concessionária. Dito de outra forma, os argumentos da recorrente não denotam qualquer justo motivo para ensejar a nulidade da penalidade administrativa aplicada. Quanto à dosimetria, entende-se que não cabe a esta Procuradoria emitir juízo de valor, salvo flagrante ilegalidade, o que não se constata neste caso. Quanto à conversão em advertência, delineiam-se os sucintos argumentos abaixo. No parágrafo 7º da cláusula 5ª do anexo 6º do contrato de concessão, número 23/2010, CEADUR, a qual, aliás, tem a mesma redação do artigo 5º da Resolução Normativa número 13/2014 da Agergues, dispõe que, parágrafo 7º, a penalidade de multa poderá ser convertida em advertência escrita desde que 1. A infratora não sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores ao da sua ocorrência e, cumulativamente, 2. As consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Destaca-se que o anexo 6º do contrato não definiu o que são consequências de pequeno potencial ofensivo, cabendo ao fiscal, com o uso da razoabilidade e da proporcionalidade, analisar cada caso concreto e apontar ou não como infração de consequências de pequeno potencial ofensivo. Embora não caiba a esta Procuradoria reanalisar se as consequências da infração são de pequeno potencial ofensivo ordinariamente, especialmente após o advento da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, não há como considerar, ainda que de forma eventual, a privação do direito da pessoa com deficiência de plena locomoção como de pequeno potencial ofensivo. Portanto, também não há retoques a fazer neste ponto na decisão da Diretoria de Qualidade. Em que pesem as contestações apresentadas pela recorrente e considerando os fundamentos da análise exarada na Informação Coordenação Setorial número 5/2025, a qual acolho,
entendo não haver reparações a serem feitas quanto à dosimetria e demais condicionantes do referido auto de infração, uma vez que foram devidamente ponderados os itens quanto à abrangência e gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida e a inexistência de sanção administrativa irrecorrível anterior. Especificamente sobre o objeto da não conformidade NC4, cabe acrescentar que tanto a cláusula 4ª do contrato de concessão, quanto o artigo 6º da Lei Federal nº 8.987/1995, a seguir transcritos, prevêem a necessidade de atendimento às normas de segurança. Cláusula 4ª das condições da prestação do serviço concedido. 4.2. A concessionária obriga-se a adotar, na prestação do serviço, tecnologia adequada e a empregar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia e modicidade das tarifas. Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Conforme constou no relatório de fiscalização, foi verificada a ausência de sinalização tátil de alerta no piso das proximidades de rampas, escadas, ao terminal hidroviário, o que pode ocasionar dificuldades e até mesmo acidentes para pessoas portadoras de necessidades especiais. Merece ser destacado que tal não conformidade já havia sido indicada em fiscalização realizada no ano de 2015, processo 6.000.563.39.00.15.0. Embora as justificativas apresentadas pela concessionária à época tenham sido acolhidas pela área técnica, não resultando em auto de infração especificamente vinculado, é fato notório a extensa amplitude do lapso temporal entre a fiscalização de 2015 e a de 2018 para que providências efetivas fossem tomadas visando sanar a não conformidade. Assim sendo, considerando ainda o potencial ofensivo, notadamente para os usuários com deficiência, entendo que não cabe a conversão da penalidade em advertência, posto que ausentes as condições exigidas no inciso 2 do parágrafo 7º da cláusula 5ª do anexo 6 do contrato. Por fim, quanto ao pleito da concessionária para que seja considerado o faturamento do ano de 2021 como base de cálculo da penalidade, não merece prosperar, uma vez que o faturamento de 2017, utilizado como base de cálculo, está em conformidade com o disposto na cláusula 5ª do anexo 6 do contrato de concessão, acima transcrita. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. 3. Voto. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Catsu Guaíba Transportes Hidroviários Limitada ao auto de infração número 03/2020, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 22.800. Não estão. Dá só um minutinho. Vou de novo falar com ele ali. Que caiu. Consegue me ouvir? Sim. Ok, tecnologia hoje não está colaborando. Poderia, conselheira, só me confirmar o ponto em que interrompeu? No valor, conselheiro. Ok. O dispositivo, lê então novamente, por favor.
Perdão, A partir do início do voto ali, do item item 1, 1, né? item 1, isso. Ok. Então, item 1, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Catsul Guaíba Transportes Hidroviários Limitada ao auto de infração número 3/2020, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 22.886,56. 2. Oficiar a concessionária para o pagamento da penalidade no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 27 da Resolução Normativa número 32/2016. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Ok, obrigada, conselheiro Porce. Conselheiro Lorenzon, por favor. Quero justificar, prefeito de ata, o meu pedido de vista. Tá? Tá, mas só deixa o conselheiro. Eu O estou senhor, respondendo ao que ele me perguntou, presidente. Ele me fez uma pergunta, eu estou respondendo a ele. Claro. É que eu preciso justificar, conselheiro, só isso. Por que o pedido de. Por que eu vou pedir vista? Notem que todo voto, eu fiz questão de fazer uma questão de ordem para que ele não fosse lido. Mas está lido. Todo voto se sustenta na gravidade do cometido pela concessionária. Que gravidade é essa? Proteção à pessoa. A ausência de piso tátil. Da série de anotações que foram feitas, este foi o único remanescente. Portanto, todas as questões, inclusive relativas à dosimetria, e notem que eu não estou aqui fazendo a defesa de ninguém, reside na necessidade que os funcionários da AGER, os servidores no exercício da sua competência fiscalizatória, imputam a necessidade de proteger os usuários. O primeiro fato aconteceu há exatos 10 anos, 2015. Opa, mas eu não estava defendendo os interesses dos usuários e a gravidade, isso me chamou a atenção. Segunda questão. Prestados os primeiros esclarecimentos, estes aceitos pela agência, se faz uma nova inspeção em 18, ofício emitido no dia 8 de maio de 2018, 3 anos depois. Se mantém identificada esta irregularidade, e de fato é grave. Por quê? Porque se busca a proteção dos usuários. 2018. Notem que esse processo ele chega aqui para o Conselho em 2022. E em 2025, nós estamos apreciando. Mas sabe, conselheiro, por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui sabatinado na Assembleia Legislativa, a única questão que eu fiz questão de afirmar, duas questões, na verdade. O tema da profunda desigualdade social que o nosso país tem, portanto, me dedicaria aos temas de saneamento, e ao tema de que eu não acredito que sanção por sanção resolva a vida de ninguém. As multas, elas têm que vir, não há problema nenhum. Ela cumpre a sua função, ela tem o seu papel. Mas multa não pode ser estruturação meramente arrecadatória ou exclusivamente uma derivação burocrática de alguma coisa. Então, eu quero justificar o meu pedido de voto e vou fazer um voto, prometo, que espero seja consistente, para mostrar o seguinte: se o meu objetivo era proteger essas pessoas, não é possível que eu leve 10 anos no procedimento burocrático para proteger aquelas pessoas, sendo que há nos processos, há nos autos, informação de que este tipo de procedimento que corretamente foi pedido lá atrás já foi desenvolvido, já foi implantado. Então, o caráter pedagógico da aplicação de pena, ele não pode submeter para gosto ou para desgosto de quem está me ouvindo a uma burocracia inoperante, inútil, que cria, conselheiro, e por isso meu voto, quero fazê-lo para que fique pelo menos nos anais, e antecipo os meus motivos para que aqueles que tenham motivos a dar nos tragam. Faça com que a agência
quando diga isto aqui é para proteger as pessoas, a protejam. E encerro dizendo o seguinte: talvez esse seja o começo de uma abordagem que vou fazer e que espero esteja mais estruturada quando eu examinar São José do Norte. Sabe, se tem coisa que eu não tolero é o tal de populismo regulatório, não tolero mesmo. Mas acompanhando aquela audiência da maneira como eu acompanhei, não é possível que nós nos limitemos a certas formalidades que se esgotam nas formalidades que são e na ausência de respostas que temos que dar, com beicinhos ou sem beicinhos. Então, vou trazer e justifico, então, o meu pedido de vista, muito em função disso. Está escrito aqui, a folhas 8, quando relata a absurda inoperância desta agência, neste caso, que diz estar em defesa dos interesses dos usuários. Está aqui. Primeiro fato, 10 anos atrás. Segundo fato, 7 anos atrás, encaminhada a esse conselho. 3 anos atrás. Cada um tem o direito de se posicionar e justificar como acha que deve. Vou fazê-lo por escrito. Obrigado por terem me ouvido. Conselheiro Lorenzon. Eu estou ouvindo atentamente as considerações feitas pelo conselheiro Ricardo e, em parte, eu concordo com Sua Excelência quando fala sobre a questão de idade ou burocracia, seja... Eu concordo. Acho que mais do que Vossa Excelência, eu, pela idade que eu tenho mais condições de enfrentar essa burocracia. Porque daqui a pouco eu não existo mais e a burocracia continua. Mas sempre foi e sempre vai ser. E aqui, conselheiro Nagélios, as dificuldades são muitas. Muitas. De pessoas, de número de pessoas, atuação. Agora, também nós temos o 0800, que recebe uma carga diária de manifestações dos usuários. Eu sou um usuário. A felicidade de levar netos lá, para conhecer o que é isso. Porque, afinal de contas, eu dizia para minha mulher, quando ela disse, mas vai levar os netos? Vou levar. Daí levei a primeira vez o neto, e a mãe, eu estou contando isso porque faz parte da minha vida. E aí elas, cuidado, e põe o colete salva-vida. Perfeitamente. Daí peguei o Salvatore, meu neto, que tinha 9, entramos, colete salva-vida, tirei a foto e mandei para os pais a foto. Então, o vovô tá. Aí andamos para lá e para cá. É muito seguro, é uma maravilha. Olha, eu digo com franqueza, agora levei os outros 2 netos, embarcando lá no Pontal. Outra vez embarquei aqui no Mauá. E o meu neto, aí quando chegamos em casa, o Salvatore contou, foi tudo bom, mas, vovô, muito bem, colocou o colete salva-vida. Daí ele disse, pois é, o vovô colocou, tirou a foto e depois tirou. Se entregou. Mas eu quero dizer, conselheiro, que eu fui conhecer já há algum tempo, e que nós tínhamos necessidade, isso talvez no início do século, né, em termos esse transporte, né, uma coisa. E nos outros lugares do mundo onde se anda, não é? Hein? Danúbio, Sena, Tâmisa, Hudson, enfim, Reno, tudo. Quem teve a felicidade de andar nesse, eu nunca cuidei. Se tinha rampa, se não tinha rampa, como é que era, como é que não era. Agora o Vossa Excelência está chamando a atenção, só que o fato aconteceu. E muitas reclamações pelo 0800. Se demorou mais ou demorou menos, é uma questão que nós temos que avaliar. Isso é verdade. Eu concordo nisso. Concordo nisso. Agora, o que eles postulam no recurso é que não pode ser concedido por tudo que foi dito pelo eminente conselheiro relator. E aí nós estamos numa situação seguinte. Eu vou falar sobre isso, conselheiro. Vamos manter ou não vamos manter? Então, o seguinte, eu quero também me reservar, eminente conselheiro, ouvindo atentamente essas suas manifestações, todas elas muito bem-vindas, que eu vou completar o meu trabalho na revisão e aguardo depois, inclusive, as colocações, as ponderações que o Vossa Excelência fará no processo, e estarei muito atento, se Deus quiser. Então, permite agora, eu vou fazer, então, o meu trabalho da revisão. E, em conformidade com o regimento interno da AGELES, eu revisei o relatório e confirmo a correção do relatório quanto à descrição do fato. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. É esse o meu voto da revisão.
eminente presidente, quero pedir escusas por ter citado ali Danúbio, Tames, Arreno, Hudson, Senna e Guaíba também. Não que eu esteja aqui me exibindo. Isso eu fiz às minhas dispensas e me custou caro, mas foi muito bom ter feito. Eu não me arrependo de ter feito. Me arrependo, talvez, de não ter feito outras. Sabe, conselheiro, que Mas essa do Guaíba eu fiz. sabe que esses catamarãs andam pelo Brasil há muito tempo, no norte, por esta mesma empresa, que demorou décadas para poder atravessar o Guaíba. Mas a mesma empresa, no próprio Brasil. Bem, então, presidente. Bem, eu também acompanho o voto do conselheiro Porsche, também, né, me reservando a possibilidade aqui regimental de alterar o voto, né, e caso venha ao processo alguma outra questão que seja modificadora, na minha opinião. Passo a palavra, então, ao conselheiro Lucas. Eu estava aqui, presidente, demais conselheiros, verificando o processo e também atento às colocações do conselheiro Giuliani, que alerta sobre a possibilidade de prescrição, e de modo que, ao analisar o processo, primeiro verifiquei que há parecer da PSE, entendendo pela rigidez da aplicação do auto de infração e da validade do processo, né, inclusive opinando, né, essa foi a expressão da PSE, pelo total desprovimento do recurso administrativo apresentado. Esse recurso administrativo foi apresentado em 2022. E o auto de infração, que eu tenho aqui, termo de notificação, e temos o auto de infração também em 2022. Então, a fiscalização foi realizada em 22 de maio de 2018. E o auto de infração aplicado por esta agência reguladora é de 23 de maio de 2022. Mesmo que eu me some ao entendimento de que, de fato, o início da apuração até agora, como o conselheiro Giuliani mencionou, 2015, depois 2018, pode ser que do ponto de vista da discricionariedade do trabalho da agência reguladora, haja um lapso temporal muito longo, né? Isso se deve também à nossa dificuldade em termos de capacidade operacional na ponta. Temos, inclusive, mais de, se não me corrija se eu estiver errado, 11 serviços que nós regulamos e fiscalizamos. Talvez esse lapso temporal decorra daí, né, do conjunto de serviços que nós atendemos. Mas não me parece ser o caso de prescrição. Posso estar enganado, estou fazendo uma análise aqui de novo a partir do alerta do conselheiro Giuliani. Não sei se o conselheiro... Não, eu só ia lembrar a Vossa Excelência, diante da questão jurídica da prescrição, que existe um negócio chamado prescrição intercorrente. Sim. Mas não é essa a questão que eu estou pondo agora. Sim. Eu vou dizer, se o senhor quiser que eu traga esses temas, eu trago todos eles. Não, eu acho o tema da prescrição intercorrente... Estou apenas trazendo para reflexão. Isso. E a outra questão que eu queria colocar também, em homenagem ao nosso debate, é assim, eu nunca vi o credor dizer que o seu auto, que o seu título de crédito é insubsistente. Então, eu jamais esperaria que um órgão público, titular de um crédito, dissesse que o seu próprio auto é inexistente. Mas em homenagem ao debate que acho que nós precisamos fazer, conselheiro, e ele é importante, eu não quero ser impertinente, mas se tiver que ser, serei, é assim, ó, todos nós temos os nossos motivos para todas as nossas coisas. Eu gostaria que, às vezes, os motivos também recaíssem sobre as nossas costas, né? Porque sempre cai nas costas dos outros. Os nossos motivos sempre são legítimos. Isso não quer dizer correr atrás de ninguém, cachar bruto. Não, significa querer melhorar processos, querer consolidar processos e não negar aquilo que está escrito. Sim. Então, não há problema. E é por isso que eu faço questão de pedir a declaração de voto, porque, às vezes, funciona assim. O grande José Paulo Bisol, sabe... nosso querido amigo de tantos e tantas vidas, lutas, etc., o Bisol dizia o seguinte: a história não constrói estátuas. Não, a história constrói pessoas. Então, às vezes, a gente escrever coisas e deixá-las onde ela deve estar é o suficiente para aquele momento histórico. Agora, eu acredito o seguinte: eu sou o cara que mais erro no planeta, né? Tem gente que nunca erra. Qual é o problema de reconhecer o erro? Não, se é para andarmos, se é para crescermos, se é para refazermos processos. Então, só nisso.
Não, claro, perfeito. claro. Inclusive, complementando sua fala, eu sou um dos primeiros aqui, entendo que o trabalho do Conselho é resguardar sua autonomia face, inclusive, às diretorias técnicas, se necessário for, né? Entendo que é o espírito da nova lei, da GERGS, inclusive trazendo uma assessoria ao Conselho, entendo que o papel nosso, enquanto conselheiros, também envolve essa independência. Não estamos aqui para meramente referendar decisões que venham das diretorias, porque senão não teria necessidade de existir conselho, né? Então, concordo, e não teria problema nenhum em contrariar um posicionamento da diretoria. Mas vou acompanhar o voto do relator, me resguardando também o direito, no momento oportuno, com a manifestação do colega conselheiro Giuliani, que pede vista, também reapreciar. Não tem problema, vocês sabem que não vejo problema em reconhecer mudanças, tomar decisões que alterem, né, os meus votos. Mas acompanho, então, o voto do conselheiro Fortes por Ara. Obrigada, conselheiro Lucas, conselheiro Giuliani. Então tá bem. Então, Presidente, sim, conselheiro Portes, por favor. eu gostaria só de pontuar também, né, embora tenha votado, feita a leitura, né, gostaria de fazer algumas pontuações, né? Eu entendo, né, e também acredito, né, que está coerente toda essa questão levantada em relação ao tempo que o conselheiro Giuliani apresentou, né? Entretanto, enquanto relator do processo, né, considerando aqui o que nós temos de documentação, né, oficial dentro desse processo, né, todas as análises que foram realizadas, por mais que a gente possa, né, aí ter esse entendimento de que a tramitação se estendeu demasiadamente, né, mas considerando todas essas documentações que estão no processo, né, inclusive a análise jurídica que foi realizada, né, até o presente momento, né, eu não vi nenhum fato novo que levasse a uma reformulação ali do voto proferido. Entretanto, né, vai ter o pedido de vista aí concedido para o conselheiro Giuliani, novos elementos vão ser trazidos e nada impede que, né, a gente possa revisitar isso, né, como já aconteceu em outras ocasiões também aqui no Conselho. Então, só gostaria de fazer essas pontuações. Certo. Muito obrigada. Então, o processo vai para o gabinete do conselheiro. Tem prazo Só um minutinho. regimental? O gabinete. Deixa eu só terminar a frase, conselheiro. O processo vai para o gabinete do conselheiro Ricardo Giuliani para análise em razão do pedido de vista. Não estou lembrada, estou com o regimento aberto. Não lembro que ele tenha prazo aqui. Não Acredito tem. que depende de diligência, vai depender, eu acho que da apreciação do conselheiro Giuliani, se é necessário diligência ou não. Independente, então, do regimento, esse eu não me falo, mas não tem esse prazo. Está aqui, só deixa eu ler então do 79. Sim. Vamos ver se este se aplica. Mas aí estamos mortos 60 dias. Era muito. Não, 2 semanas. Não, aqui diz assim, durante o prazo de discussão e votação, qualquer conselheiro poderá solicitar vista do processo, suspendendo-se a discussão ou votação pelo prazo de até 5 dias úteis, após o qual o expediente retornará à pauta da próxima sessão ordinária, salvo a necessidade de diligência à área técnica para a complementação da análise do tema. Então, é 5 dias úteis. Perfeito. Então, assim, já fica pautado para a próxima sessão. Automaticamente para a próxima sessão. Quarta, quinta, sexta. Tranquilo. Segunda e terça. Tranquilo. 5 dias úteis. Não, mas não tem problema. Quando é que Vossa Excelência vai receber o processo? Eu já tive acesso ao processo. Não, eu já li o processo. Agora, acho. Eu li todo o processo, conselheiro. O seu pedido de vista hoje. Hoje. Sim. Terça que vem. Não.
Pois é, mas Tá quanto é resolvido. que Vossa Excelência recebe? Nós temos que estabelecer, porque vamos ter Não outro sendo, Não precisamos deixar... não sendo no esta- prazo o senhor desse devolve processo, nós estamos úteis, bem. úteis. Se Vossa Excelência receber amanhã, quarta-feira, quarta, quinta, sexta, segunda, terça. Não seria na próxima, seria... Ele pode Isso. alegar. Não, mas eu prefiro, porque pelo seguinte, conselheiro, nós temos uma série de questões que vêm pela frente, e eu tenho um hábito, que não sei se é correto ou não, de trazer para a mesa todas as questões que eu pretendo trazer, e que acho que nós precisamos resolver. Nós estamos começando a discutir, por exemplo, o regimento interno da casa. O regimento interno teria que resolver esse tipo de questão. Processos dessa natureza, especialmente de natureza de ordem sancionatória, não podem tramitar desta maneira. Então, eu gostaria de trago na terça-feira, já pontuo todas as minhas questões. Eu tenho um problema muito com juristas, né? Porque o jurista ele tem um hábito de, a partir da sua carteirinha, dizer qualquer coisa e fazer de conta que qualquer coisa vale, né? Então, por exemplo, quando se diz assim, ó, para definir que não há conceito nenhum, mas que o conceito que se usa é aquele que nasceu ontem, por uma penalização de 10 anos atrás, a gente tem que pelo menos entender que tem gente que está ouvindo e que sabe do que está falando, né? Então, terça-feira, conselheiro, temos o nosso voto. E aí vamos tratar sobre essas coisas. Ok. Vamos lá, então, ao item 3, deliberações em procedimento simplificado. 3.1. Propostas de deliberação relativas à homologação. Posso só continuar, conselheiro? Tá. Propostas de deliberação relativas à homologação das tabelas tarifárias do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. Então, vamos pegar aqui o processo, este eu estou trazendo. Vou só me achar aqui. Os dois processos, conselheiros, os de números 1054 e 894, 1054, 3900-239 e 894, 3900-226, são idênticos. Eu vou ler um só, pode ser? E faço referência a outro, tá? Só para não ter que ler exatamente o mesmo texto duas vezes. Então, vamos pegar o 1059. 1054, 3900-239. Se refere ao processo PROA 23.1364 000-1812-0. Homologação das tabelas tarifárias do transporte metropolitano. Senhores conselheiros, este expediente foi encaminhado ao Conselho Superior para homologação das tabelas tarifárias em razão do processo PROA 23.1364-1812-0, remetido pela Metroplan à agência com as tabelas tarifárias das modalidades executivo, semidireto e seletivo, que apresentam a aplicação de 2,7741% referente ao reajuste homologado pela Resolução Homologatória número 455 de 2023. Contudo, entendo que não há mais viabilidade jurídica para o exame do processo e a homologação das tabelas tarifárias. Explica-se. O processo PROA veio para a Gergs na vigência da Lei Complementar Estadual número 15.680 de 2021, publicada em 13 de agosto de 2021, que retirou da agência a competência decisória para decidir, né, para os reajustes, para a aprovação de reajustes e revisões tarifárias do transporte metropolitano. Assim, no âmbito da regulação econômica, a Gergs passou a exercer somente a competência homologatória no transporte metropolitano. Nesse cenário, os atos administrativos de aprovação de reajustes e revisões tarifárias no transporte metropolitano passaram a ser exercidos exclusivamente pelo CETEM, Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, em razão da nova redação dada pela Lei 15.680 de 2021,
ao artigo 7º, inciso 7, da Lei Estadual número 11.127 de 98. A AGERGS coube tão somente a homologação de reajustes e revisões tarifárias, bem como das respectivas tabelas tarifárias. Com a Lei Estadual número 16.266 de 24, que reestruturou a AGERGS e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2025, o ato administrativo decisório final, no âmbito do Estado, passou novamente para a AGERGS, ou seja, restabeleceu-se a competência decisória plena no âmbito da regulação econômica do transporte metropolitano, que envolve juízo de mérito e de legalidade. Contudo, o novo diploma legal não prevê a competência homologatória de tarifas, tal como ocorria na Lei 10.931 de 97. Eis a redação dos dois diplomas legais para comparação. Lei Estadual número 10.931 de 97, revogada. Artigo 4º. Compete ainda à AGERGS fixar, reajustar, estou lendo o inciso 5, fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas. A Lei Estadual 16.266 de 24, vigente, que é a lei que reestruturou a AGERGS, dispõe o seguinte no artigo 2º, parágrafo 3º. Compreende a competência da AGERGS a regulação econômica dos setores descritos no caput. O artigo 7º, a AGERGS dispõe também. A AGERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições: decidir em matéria tarifária, definindo reajustes e revisões contratuais, ordinárias e extraordinárias, observado o disposto nos contratos ou, no caso de regulação discricionária, o estabelecido nos contratos e suplementarmente nas resoluções regulatórias. Portanto, desde 1º de janeiro deste ano, não há mais a competência da AGERGS para a homologação das tabelas tarifárias de quaisquer serviços regulados. O eventual descumprimento da decisão da AGERGS em relação às diferentes tarifas que compõem cada serviço regulado deverá ser apreciado no âmbito da fiscalização, sujeitando a delegatária à autuação, além da devolução em dobro aos usuários quando couber. Logo, não há decisão homologatória a ser emitida por este Conselho Superior, uma vez que a competência é condição indispensável para a emissão do ato administrativo válido. No entanto, considerando a recente vigência da Lei 16.266 de 2024 e ainda o trabalho de conferência amostral das tabelas tarifárias efetivamente realizado pela Diretoria de Regulação Econômica, entendo oportuno informar a Metroplan sobre as competências legais da AGERGS no âmbito da regulação econômica e a correção das tabelas tarifárias. Diante do exposto, apresento a seguinte proposta de deliberação. 1. Reconhecer a ausência de competência da AGERGS para a homologação de tabelas tarifárias do transporte metropolitano, com fundamento no artigo 7º, inciso 1, da Lei Estadual número 16.266, de 24, e devolver o processo à Metroplan para arquivamento. 2. Informar a Metroplan que a. Não há previsão na Lei 16.266, de 24, para a homologação de tabelas tarifárias pela AGERGS. B. A Lei 16.266, de 24, prevê a competência da AGERGS para decidir os reajustes e as revisões tarifárias do transporte metropolitano. Então, esta é a inovação, uma das inovações da nova lei, restabelecendo a nossa competência. E C, a Diretoria de Regulação Econômica verificou as tabelas constantes do PROA 22.364.00.0428 de forma amostral, constando a sua correção. Na verdade, desculpe, eu li o PROA aqui no final, eu só vou... PROA é o 1812,
Só vou ajeitar aqui. Mas então é esta, conselheiros, a proposta de deliberação, porque entendo que não há mais competência para a homologação. A GERDS passará, então, a decidir, no meu entendimento, decidir reajustes e revisões tarifárias, e o processo não tem que voltar novamente para a GERDS para fazer conferência das tabelas. Isso aí vai ser feito pela Metroplan e pelo DAER, do DAER, né? A conferência, as tarifas já estarão vigentes, não sendo necessário o retorno aqui para a homologação. Presidente, a questão de ordem. Eu espero, sinceramente, não precisar mais lançar mão dessas coisas. Eu quero entender o seguinte. Artigo 62 do regimento. Cada processo será distribuído a um conselheiro relator e a um conselheiro revisor, sorteados dentre os conselheiros em exercício, exceto o conselheiro presidente. Como é que a senhora acabou de relatar? Nós temos uma resolução. Então, a minha questão de ordem, presidente, para concluir, eu não lhe perguntei ainda, vou fazer. Então tá. Ainda vou formular. Tá bem? Não, o senhor perguntou como a senhora está relatando. Não, estou fazendo uma frase. Como a senhora está relatando um processo? Não, tá bem. Eu entendi que fosse uma pergunta. Não, eu estou lhe dizendo que não é. É a continuidade de uma frase. Entendi. Posso continuar? Claro. Então, a questão de ordem, para ser decidida por nós, conselheiros, qual é o alcance de um artigo que diz literalmente. E quero dizer o seguinte, estou de ponto contra mim mesmo, porque isso seria, pelo que eu estou dizendo, trabalho para mim, mas diz assim: não serão distribuídos processos ao conselheiro presidente e aos conselheiros em férias. Artigo 62, parágrafo único, além do caput, sua parte final. Então, eu penso, conselheira, eu confesso que fui surpreendido confesso, eu não me preparei adequadamente, mas na medida em que um processo sendo relatado pela conselheira presidenta, tem tantas coisas, então eu gostaria que nós pautássemos a extensão deste tema, que já é recorrente nas nossas conversas, tal, né? Isso e dizendo tudo como tudo deve ser dito, as passagens de processos pelo gabinete da presidência, eles geram uma contagem de prazo que influencia, sim, tecnicamente falando, inclusive no processo de distribuição. Ele não condiciona, não direciona, não nada. Ele influencia, considerando o sistema randômico de distribuição. Tá? Mas, tá aqui, acabei de ler, inclusive pedi emprestado para o diretor-geral, o regimento, porque eu tinha essa convicção. Mas está feita, eu gostaria que o Conselho decidisse a extensão dessa matéria em momento oportuno. Então, em momento oportuno, decidimos agora, porque há uma deliberação, conselheiro. Eu não tenho um número aqui, se a assessoria pudesse me trazer, a assessoria, a Eleonora, por favor, é a deliberação que fala sobre procedimento simplificado. Não é problema nenhum. Isso é um processo. Isso é um processo que tem consequências na competência da GERGS. Vamos fazer o seguinte, interromper esta aqui, enquanto a assessoria Presidente, e passamos para comunicações? Isso, eu quero se colocar assim, eu acho que nós não precisamos estabelecer procedimentos de perde-ganha ou de tomada de decisões de afogadilho, né? Acho que nós temos coisas que precisamos amadurecer exatamente. Então, eu coloquei essa questão de ordem para que nós possamos, publicamente, como deve ser as sessões de um órgão público, fazer o debate sobre a extensão do parágrafo único do artigo 62 do regimento interno vigente nesta casa. Então, acho que penso que a oportunização da questão de ordem se deu exatamente por conta desses processos, como todas as questões de ordem acontecem. É a partir da concretização, da instauração do processo decisório que as questões de ordem vêm, por isso questões de ordem. Então, diante disso, eu entendo que a senhora não tem competência para relatar processos que digam respeito a qualquer matéria regulatória.
Mas é minha convicção. Só que eu penso que nós precisamos debater isso, até porque nós vamos pegar assim, ó, norma regulatória, regimento não sei o que e tal, né? Ou no próximo regimento tratar dessas questões. Então nós precisamos fazer isso. E há um regimento que subordina todas as demais normas que ninguém tem acesso na casa por conta da forma. Isso. E que são regimentais. E aí o diretor-geral tem competência, inclusive, para relatar processo, que a presidente não tem. O regimento diz assim. Quanto à minha... Não é pela senhora. Se fosse eu o presidente, o João da Silva... Conselheiro, isso aqui para mim é uma matéria bem objetiva, não tem problema. Só vamos fazer o seguinte, eu vou ler a comunicação e a gente vai... Tá bem. 4.1, vamos só deixar O senhor pode ler, por favor, diretor-geral? 4.1. Boa tarde. 4.1. A diretoria-geral informa sobre a emissão dos seguintes termos de arquivamentos, de notificação, TA, face ao acatamento das manifestações apresentadas. TA número 3 de 2025, DTM, para a Estação Rodoviária de Garibaldi Limitada, processo 001541 3900 248. Nesse especificamente tem uma sugestão da área técnica para que a gente oficie a prefeitura quanto ao Corpo de Bombeiros, faz que o prédio é público, então eu solicito que, após acolhido pelo Conselho, retorne para a gente tomar providência para oficiar a prefeitura. O TA número 1 de 2025, TTM, para MG Terminais Rodoviários Limitada, Estação Rodoviária de Caxias do Sul, processo número 001540 3900 245. TA número 2, 2025, DTM, para a Estação Rodoviária de Gramado Limitada, ME, processo 000-308-3900-246. E, por último, TA número 449, 2024, DQ, para a Transportadora Inácio Limitada, o processo 00-1360-3900-234. Senhora Presidente. Tá certo. Conselheiros, antes, então, de falar, vamos ver a questão da competência. Nós temos aqui uma norma, deliberação 14 de 2016, que disciplina o processo de homologação das tarifas. Tá? E ele fala que a matéria, aprovar o rito sumário para o trâmite de processos que envolvam apenas a homologação das planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por esta agência com as seguintes etapas. Então, fala que a matéria será encaminhada ao mesmo relator do processo que definiu o percentual tarifário. A diretoria de tarifas fará a análise dos cálculos das tabelas e o relator colocará a matéria para a deliberação do Conselho Superior em assuntos gerais e a decisão será objeto de uma resolução. Em assuntos gerais. Por aqui, o senhor estaria certo. Sim, só um pouquinho, eu não acabei. Tem uma resolução que é vigente e eu estaria certo. Agora eu estou com a palavra, por favor. Aqui... Então nós vamos abrir o debate. Não, mas eu estou com a palavra, por favor. Tá bem? Mas, conselheiro, não precisa nem ter debate em certas matérias, porque se eu entender que eu sou incompetente para esta causa também, né? Não é? Se o senhor arguiu, mas eu só gostaria, agora deixa eu esclarecer, tá? Então, isto aqui fala que o relator, eu gostaria de saber quem é o relator do processo. Tenho, acho que o conselheiro Petersen. Seria bom se a assessoria pudesse estar aqui, né? A assessoria, a Eleonora. Porque... E aqui, conselheiro, Presidente, nós temos... perdão, só contribuindo, né? Salvo algum equívoco, mas eu estou com o processo aberto aqui. Uhum. E a distribuição do processo que consta aqui ainda seria o relator conselheiro Paulo Petersen, que já teve o mandato expirado,
né? E o revisor, à época, o conselheiro Algir Lorenzon, né? A gente já teve voto, aqui também registrado, e essa é o único documento de relatoria que eu encontrei no processo. Tá. Esta norma aqui, combinada com 59, que diz que os assuntos gerais poderão ser objeto de deliberação imediata do Conselho Superior, quando tiverem natureza urgente ou singela, neste caso eu entraria no singela, caso em que a deliberação independerá de prévia autuação. Então, aqui era o conselheiro Petersen, né? Se quiser, se os senhores entenderem que eu não tenho competência para estes dois processos, tranquilamente podemos redistribuir o processo sem problema nenhum. A questão aqui foi a combinação da deliberação 14 de 2016 com este artigo 59, que se refere a assuntos mais simples, como é o caso deste, né, que a Gergs nem tem a competência para exame, mas senhores, eu fico à disposição e só uma questão de ordem. E sem problema nenhum, colegas. Não, sim. Não é? Esses assuntos. Porque, de repente, talvez venhamos a entender, não, tá bom assim. Ou não, a presidente não pode ter essa atribuição, porque isso aqui é mais uma responsabilidade dela. Bom, mas e se não é ela? Quem será? Ah, pode ser o vice. No Tribunal de Justiça, nós sabemos que o vice tem as competências, primeiro o vice, segundo o vice, não é? Sim. Podemos distribuir isso. Eu só tenho uma... Agora, compreendo, conselheiro. Nós estamos muito em cima, fazer a discussão agora, para decidir em cima agora, não é? Só minha preocupação, conselheiro Algir, também compreendo a sua preocupação, mas também me preocupa que esse processo ele está relacionado ao processo de quinta-feira, é a questão de não termos competência homologatória, mas temos competência de aprovação dos reajustes. Só, de quinta agora, tem alguma coisa? Isso, exato. Não tem relação. Não tem relação. O de quinta-feira é a aprovação do reajuste e revisão, né? Aqui é só a homologação das tabelas. Seria interessante ter aprovado antes, mas não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito. Não, ele não inviabiliza. Perdão. Não, conselheiro, não inviabiliza. Mas são os prazos. Nós estamos tratando de questões negociais, sim. empresa, para o usuário. Não, queria esclarecer isso. Então, não podemos demorarmos mais do que seria o razoável, digamos assim, não é? Conselheiro Lorenzon, conselheira presidente. Quando eu coloquei o tema antecedido desta questão que Vossa Excelência bem pontuou. Não podemos tomar essas decisões no afogadilho. Temos que tratar. Eu sou o cara que acho que no mundo do direito, toda decisão de afogadilho ou atende o interesse de alguém, entendeu? Ou não vai nos resolver problemas, só vai nos criar mais problemas. Então, eu penso, foi assim que eu introduzi o tema. A resolução dita vigente, ela resolve o problema, porque ela entrega ao relator do processo a competência para fazer isso. Isso que nós estamos discutindo é tudo menos simples e muito menos singelo, porque simplesmente estamos tratando das competências que estariam ou não estariam com a agência. Então seria tudo menos singelo. Veja a complexidade das questões que temos que enfrentar lá na frente. Isso. Quem sabe, nós temos que ver. Quem motivou isso em 2016 é o mesmo que pode motivar em 2025? Isso, está casualmente motivado pela mesma lei nova. Casualmente a nova lei, que tem visto tão pouco usada e tão pouco lida. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, eu entendo que diante da situação que foi consolidada, não tem problema nenhum, se faz o encaminhamento. Acho que quinta-feira nós temos uma matéria bastante relevante para avaliar, que é a questão tarifária. Nós temos o compromisso, pode ser quando eu trouxer o meu voto sobre a matéria anterior, nós destacarmos essa questão da seguinte maneira, que é como eu estou colocando a questão de ordem a ser examinada pelo Conselho. Que competências tem a presidente
diante da literalidade do parágrafo único do artigo 62 do Regimento Interno. Pode a presidenta receber processos de reajustamento tarifário, sim ou não? Essa é a nossa discussão. Só não pode, mas eu não vou dizer. É por isso que eu costumo não participar de lugares onde tudo pode. Não vem bem agora, mas Porque normalmente, conselheiro, onde tudo pode, eu levo 5-1. Então eu não estou nessa. Não, Essa é a questão. isso é uma figuração. Eu entendi, e o senhor sabe. O conselheiro Portes também. Entendeu? Então, essa é eu gostaria de pontuar a questão de ordem desta maneira. Se alguém quiser alterá-la, por favor. Os tempos na história do país também dizia não, pode, tudo pode. É ou não é? E aí, e quem não pode? Mas mudou tudo. Eu sugiro, conselheiros, eu sugiro o seguinte: como há uma dúvida legítima sobre, ou uma impugnação, na verdade, sobre a competência para este processo aqui, que o relator já não tem, vamos fazer o seguinte. E daí eu vou declinar, então, a minha competência e... Não, vamos fazer. Nós não decidimos ainda. Não, mas ela pode declinar unilateralmente. Não, sim, pode declinar. Né, Mas não limitar a questão de ordem. vou declinar. Ao declinar, não pode limitar a questão de ordem. Tudo pode ser decidido. Vou declinar e vamos, então, distribuir o processo. Já faria diferente, pessoal. Me permita, Sim. eminente presidente, estamos sobre o fato, está aqui nas nossas mãos. Ele foi de acordo com até os costumes, eu diria. Fonte Ele do foi, direito. hein? Os Claro. costumes são uma fonte do direito também. De acordo com os costumes. E mais ainda, com essa regramento existente. Ele foi pautado, foi distribuído, todos nós lemos. Estamos a 1 milímetro de completar o processo. Então, completemos estes, da forma como sempre foi feito, que nós sempre entendemos que era o correto. Estes. E aí surgirão outros. Não declina. Então, declina tá. esse. Então, vamos ouvir Um apelo para não declinar, para nós terminar. Então, fazemos hoje? Então, não, fazemos... Não. Vamos ouvir o conselheiro Portes, então, acho. Façamos o seguinte, permitam, então, faça o apelo. Ou então, proponham. Mas então decidimos hoje daí? Sim, tá. sim. Vamos ouvir, então, o conselheiro Portes. Por favor, conselheiro. Pode ser, conselheiro pode ser. Tá. Ele está atento, mas... Só queria... Por favor. Sim. Acho que é bom tirar a imagem. Tirar a imagem. Sim, já tirei aqui. Vocês me escutam? Sim. Ok. Não, a internet realmente minha está intermitente hoje. Peço desculpas. Não, primeiro um esclarecimento. Qual o nível de urgência que a gente tem em relação a essa definição neste processo? Não, em tese, como é a homologação, penso que não tenha que na verdade estamos discutindo que não temos competência homologatória, mas não tem uma urgência tão grande, conselheiro. Mas ele está... se não há urgência... Ele está meio sentindo de concluirmos o trabalho todo, vocês já trabalharam nisso, pessoas, órgãos da casa, todos, nós mesmos lemos, analisamos, imprimimos, gastamos. E estamos a meio milímetro. Não, a minha única preocupação é a seguinte. A minha única preocupação é que nessa questão de decidir pela perda do poder homologatório, em relação a isso, me parece bem claro na lei, né? Agora, se a gente vai aprovar, né, decidir matéria tarifária, aprovando, né, os cálculos feitos, né, e inclusive na quinta-feira a gente vai tratar de um processo que eu sou relator, né, essa decisão já tem implicação, né, em relação ao encaminhamento de voto naquele processo, né, e nos outros também processos que a gente virá a tratar de revisão ou reajuste em outras áreas. Então, se não houver urgência, a minha posição seria pela suspensão da matéria, para que a gente apreciasse melhor e aprofundasse essa discussão. Conselheiro, desculpe, eu não entendi.
qual a repercussão na próxima quinta deste processo, porque aqui é homologação de tabelas, né, que já estão em vigor. Sim, de um reajuste que tiveram os cálculos ali apreciados, né? Mas não pela Gergs, esse aqui, esse reajuste foi pelo CETEM. Então, hoje, já estão em vigor, é uma decisão, na verdade, assim, se não tivesse vindo para a Gergs, já está superado, né, tudo. Então, eu não sei, pode ser que eu não tenha alcançado a situação, mas não me parece que se aplica, que tenha interface aqui com esta. Não, é que se nós decidimos que não, em relação à competência homologatória, me parece claro, né? Mas o entendimento decorrente seria que nossa única tarefa, né, seria apreciar, né, decidir na matéria tarifária, e isso é a pauta do próximo processo na quinta-feira, né, decidir em relação ao reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros, né? E aí nós teremos tabelas tarifárias decorrentes daquela deliberação, né? Nós não faremos apreciação, então, dos cálculos de recomposição dessas tabelas. Então, tem uma implicação, ao meu ver, essa decisão de hoje sobre, né, o próprio processo de quinta-feira e os demais. Tentar ajudar. Eu penso que o conselheiro Porce tem razão. E é o que sustentou a minha posição, que diz assim, não há singeleza nisso tudo. Mas eu volto à ponderação do conselheiro Lorenzon, e com a qual eu iniciei a colocação da minha questão de ordem. Se esgota o que está posto, mas, em questão de ordem, em momento oportuno, devemos debater a extensão do parágrafo único do artigo 62. Esta foi a proposta. Sim, portanto, devemos, conselheiro Lucas, minha opinião, consolidar o que está posto, né? Em que pese a lei de introdução às leis de direito público não trazem o costume como modo de decidir, concluímos, e aí, em momento oportuno, vamos fazer esta pauta e fazer essa discussão. Até porque o famoso regimento interno, que há de vir regulamentando a nova lei, terá que se debruçar sobre esse tema também. Então, por isso que eu acho que nós temos que fazer isso com ponderação, olhar ali na frente. Penso que o conselheiro Porce tem razão na eventual contaminação da reunião de quinta-feira. Portanto, concluamos o processo. Se assim for, agora, todavia, presidente, a senhora, como relatora desse processo que trouxe, pode retirá-los também de pauta. Eu entendo que seria uma desnecessidade, né? Desde que nós asseguremos a discussão de fundo que nós precisamos fazer. Uhum, tá bem. Sim, Tá bem. Nesse sentido, eu concordo com o encaminhamento, presidente. eu também concordo, porque eu penso que a gente cumpre essa missão. Para mim está posto que nós temos praticamente acordo unânime quanto a não termos competência homologatória, vencemos essa questão de mérito, e o seu pedido de ordem tem repercussão geral sobre as próximas decisões da Gergs. Então, Tá bem? Então tá bem. Podemos Concluir. sim, perfeito. Como vota, então, o conselheiro Lorenzon, Estou acompanhando Vossa Excelência. conselheiro Porce, Também acompanho, presidente. conselheiro Lucas, Também acompanho, presidente. conselheiro Juliane. Contra, presidente, por conta de um vice formal. Contra, tá certo. Então, por 4-1, os dois processos, 1054, deixa eu só pegar um número aqui. Espera só um minutinho que agora me perdi. 1054, 3900-239 e 894, 3900-226 foram, então, com a a votação de 4-1, foram aprovados, as propostas de deliberação número 20 e 21 foram aprovadas por maioria do Conselho Superior. Vamos, então, seguir a nossa pauta. Deixa aqui só... Tá. Foram distribuídos
para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo número 1300-3900-250, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro da Rota de Santa Maria, referente a obras da implantação da segunda ponte provisória sobre o Arroio Grande, em Santa Maria. Relator, conselheiro Ricardo Giuliani Neto. Revisor, conselheiro Alexandre Alves Porce. Processo 1037-3900-250, que trata de alterações no projeto de concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo. Relator, conselheiro Marcelo Spilk. Revisor, conselheiro Lucas Fur. Processo 873-3900-254, que trata do reajuste tarifário da BRK Ambiental Uruguaiana. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Ricardo Giuliani Neto. Temos também processo 806-3900-233, que trata do recurso da BRK Ambiental Uruguaiana ao auto de infração número 6 de 2024. O relator, o conselheiro Lucas Fur, e o revisor, o conselheiro Algir Lorenzon. Processo 693-3900-243, que trata do recurso da BRK Ambiental Uruguaiana ao auto de infração número 19 de 2024. Relator, conselheiro Ricardo Giuliani Neto. Revisor, conselheiro Lucas Salomão da Silva Fur. Processo 1266-3900-259, que trata do contrato de uso do sistema de distribuição a ser firmado entre Braskem e Sulgás. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor o conselheiro Alexandre Alves Porce. Processo 1293-3900-256, que trata do reajuste e revisão tarifária extraordinária do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. Relator, conselheiro Alexandre Alves Porce. Revisor, conselheiro Algir Lorenzon. Convites. Nessa parte ainda dos processos, eu queria dividir uma questão com o conselho. Sim. Eu recebi para relato, presidente, um processo de reequilíbrio econômico-financeiro da Rota de Santa Maria, né, relativamente à questão da ponte provisória de Arroio Grande. Conversando com as pessoas, eu tomei conhecimento da existência de uma série de processos com essa mesma questão, as questões decorrentes do processo de cheias do ano passado, e derivaram para requerimentos de reequilíbrio. Entre as questões que surgiram, eu fiquei um pouco impressionado com isso, já deu para notar que eu me impressiono com algumas coisas, né? Tipo assim, a gente faz, exercendo as prerrogativas do contrato, né? Intimações ao poder concedente para que em 30 dias fala. E o poder concedente dá de ombros e não acontece nada, né? Eu fico imaginando e se fosse a concessionária, né? Bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá. E o poder concedente, não. Tu intima para falar, é só sobre um eventual reequilíbrio. 40 milhões, 30 milhões, 25 milhões, e dão de ombros. Aí eu fiquei pensando, mas não é possível. Não pode ser assim. O contrato determina que no prazo de 30 dias o poder concedente fale sobre aquilo, sobre uma pretensão que é legítima. Correta ou incorreta, não se sabe, o poder concedente haverá de dizer. E a partir daí, conversei com o diretor-geral, pedi informações ao diretor-geral, como é que está esse negócio? Não, há uma pluralidade de processos com essa mesma característica. E não só isso, distribuídos por vários relatores, e mais, 3 ou 4 parece que já com decisão. Então, pedido essa informação ao diretor-geral, ele me deu essa informação, os processos 889, 1010, 1302, 1673, 1005, 862, 599, 8 processos que estão tramitando sobre esse mesmo tema. Então, naquela linha que eu venho tratando, conselheiro Lorenzon, eu acho que nós, do Conselho, precisamos adotar um tipo de debate que permita que a agência tome decisões que não sejam contraditórias entre si.
já que nós temos essa pluralidade de relatores, né? Mas estamos enfrentando a mesma ordem de dificuldades frente ao poder concedente e criando, portanto, uma dificuldade para o nosso setor técnico, que acaba sendo sobrecarregado com demandas que não deveriam ser deles, mas que tentam se desincumbir da melhor forma possível, né, de modo a nos orientar a uma tomada de decisão. E eu acho, sinceramente, que nós precisamos pautar uma discussão que seja, do meu ponto de vista, sempre pública, sobre o que nós vamos fazer sobre isso. E se o poder concedente seguir a não responder, vamos multá-lo? É isso que nós vamos fazer? Ou não vamos multá-los como nunca multamos? Quando o poder concedente dá de ombros para a regulação, nós não fizemos nada. Agora, se o concessionário nega uma informação, ele é multado. Então, essa estruturação regulatória, temos que aproveitar este momento para fazer essa discussão. E digo mais, este é um tema que, do meu ponto de vista, ele não se restringe à Rota Santa Maria. Aqui na Serra, decorrente daqueles processos, situações gigantescas aconteceram que, de fato, desequilibraram os contratos de uma forma muito pesada, muito robusta, que demandam, inclusive, a ver o que vai acontecer, reestruturação dos próprios projetos econômicos das concessões, que demandariam verdadeiras novas concessões, diante da magnitude do estrago que foi feito no ano passado. Então, presidente, eu queria... Oi? Esse ano teve também. E esse ano agora de novo, aqui na volta de Santa Maria, Sim, ali e tal. Eu, dia 9, eu passei. Eu fui. Dia 9, eu estava indo. Sim. Carro, caminhonete, quando eu estava indo para a Argentina, fui até Santiago e fui pela 287. Sim. Era uma segunda-feira. E saímos daqui, eram 7 horas da manhã, 7. Bom, enfim, passamos desde Venâncio Aires, desde aqui da Tabaí, o que nós vimos, o que deu de contar de máquinas e caminhões trabalhando em função de obra e de recuperação. Isso. Eu acho que tinha 30, no trecho todo, pelo menos 30 caminhões e umas 20 máquinas grandes. Eu sei, aqui em Santa Maria estão trabalhando numa frente ali de duplicação que envolve mais de 700 trabalhadores, etc. e tal. Né? E mensurável. Isso. Agora, o Vossa Excelência falou inúmeros processos distribuídos a inúmeros relatórios. Pois é, isso era uma outra coisa que tínhamos que pensar, sabe? Conexão, sabe? No exercício tal. Eu estou fazendo, sempre rememorando o que foi o Tribunal de Contas, porque lá na questão maior, qual é o maior? É o exame das contas do governador. Tá, isso então. Aí é designado ano tal, conselheiro tal, ano tal, conselheiro. Já sabe com 3 anos de antecedência que todos os assuntos relacionados com aquelas questões das contas do governador é aquele conselheiro. Isso aí, pela prevenção, ele é puxado. Eu prefiro, conselheiro, assim, eu tenho algumas restrições em matéria regulatória ao Instituto da Prevenção, por conta dos temas de captura, né, e de relacionamento privilegiado. Né? Existem agências que a gente sabe que define por competência, por exemplo, e como diria lá na minha terra, né? É mais feio que tá aí naquele lugar, já diria, por conta de determinadas questões que na prática resolveriam questões, mas que nos trariam outros tantos. Por isso que a conexão, nesse aspecto, ela poderia, de fato, ser mais eficiente, porque ela evitaria esta objetividade que a prevenção traz com elemento de captura. Acho que nós temos que pensar nisso. Agora, presidente, eu acho assim, muitos outros processos desta índole devem aportar aqui na casa. Então, eu não sei se o melhor caminho, eu sempre acho que o melhor caminho é 2, 3 cabeças pensando sobre o tema, cabeças que tenham o cotidiano da agência, né, ou seja, técnicos que lidam com esse negócio no seu cotidiano, junto com conselheiros, né, que vão trabalhar com diretrizes, essas coisas todas, e formular uma proposta. Para encerrar, presidente, eu tomei o seguinte cuidado. Enquanto eu concedi o prazo, né, contratual para que o Estado falasse, que ainda não fluiu, eu fiz questão de trazer antes para o Conselho, para ver se a gente consegue dar uma conversada, para quando chegar a posição do Estado, mais ou menos, conselheiro, nós termos uma certa
Eu tenho convicções sobre tudo, além de ser colorado, né? Isso que você falou por último. De ser colorado? Não, assim como o senhor é gremista. E, portanto, somos seres convictos, sofredores pelo convictos. Aí eu fico pela minha idade, eu estou sofrendo. Tá. Não perde, eu sofro. Trocamos de assunto. Perde, eu sofro também. Eu estou sofrendo sempre. Trocamos de assunto. Então, para encerrar, presidente, eu quero dizer o seguinte, ó, eu tenho algumas convicções, tirando aquela que a gente não pode falar, né, conselheiro? Eu penso assim, ó, se o poder concedente não presta informação, tem que ser multado, como a concessionária é multada. Eu não tenho dúvida sobre isso, por uma questão de equidade em matéria regulatória. Ah, que vai dar um monte de bens do outro lado, vai. Não tenho dúvida disso. Qual é o outro lado? O outro lado é o Estado do Rio Grande do Sul, o poder concedente, aqueles que deveriam fazer coisas e não fazem, tipo o Metroplan lá em São José do Norte, que deveria ter ido lá, fiscalizado, contado aquele número de gente e apresentar o número e não fez. E aí vai lá o nosso conselheiro Espio, que tem que ouvir aquele povo pedindo simplesmente dignidade e respeito. Não podia dar para eles, por exemplo, assim, ó, 30% de receita. Já imaginou, conselheiro, em dizer assim, que isso eu já ouvi de um certo cara que nos conhecemos, quando implantaram a bilhetagem eletrônica, acabamos de ter um incremento de 30% na receita. Portanto, de 30% de impostos a serem pagos, porque no século XXI, lá em São José do Norte, não dão recibo, não se paga com Pix, não se paga com meio eletrônico, não se paga com nada, vão pagar com rapadura, talvez. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu sei. Isso vai cair na nossa mesa, conselheiro, no mês que vem está na nossa mesa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como eu já tenho algumas convicções, tipo, não é possível ser condescendente com o poder concedente, com perdão da rima. Agora, o senhor sabe quanto é que esse processo que eu estou aí? 40 milhões. Mas está chegando. Aqui, 40 dias já tem 40 mil propostas. Isso, e já ganhei salário. Mais lento um pouco, que eu não consigo acompanhar o ritmo. Tá, mas o que eu quero dizer é isso. Vamos sentar e vamos olhar, pedir para os funcionários nos orientarem qual é a melhor maneira, até para que nós, quando venhamos a relatar, fazer isso. Porque a minha convicção, conselheiro, e encerro, é assim, que é vício do advogado. Quem pediu e não teve o pedido contestado, ganha aquilo que pediu. Por uma razão muito simples. Eu não sou advogado de ninguém aqui. Eu não estou aqui para defender esse ou aquele lado. Eu estou aqui para defender o seguinte. Ora, nós temos um sinalagma contratual. E este sinalagma contratual, se ele não for observado, aqueles que têm condições cognitivas de observar e sapiência política para nos apresentar questões, eu prefiro me preservar para as grandes questões que vão bater aqui na Agergs, e nós sabemos quais são. Mas o que mais tem aqui, agora pelo menos nessa sala, é advogado. Estamos ferrados. Obrigado, presidente. O que mais tem advogado. E eu respeito todos eles. Agora tem uma coisa, conselheiro. Esse tempo da minha inscrição na OAB, né, que já vai de século quase, prazos. E aí eu fico cuidando para. Hoje só foram distribuídos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o que nós temos tramitando, 7. Daí eu começo a me lembrar prazos. Temos gente? Não. Temos condições físicas, materiais para tudo isso. Pois é, Vossa Excelência ontem foi com a presidente procurar meios. Hoje a presidente foi de novo. Isso é um périplo que está sendo feito há quanto tempo? Aí nós temos que... Bem... Mas é aquela história, né, conselheiro? Escolher, já dizia o outro, é importante esse debate, sabe? Escolher é perder, né? Escolher é perder. Escolher não tem ganha-ganha. Então eu posso escolher fazer essa caminhada que a presidente fez hoje de manhã, por exemplo, buscando aqueles nossos concursados que precisamos, né? É uma escolha institucional de robustecimento da... Mas existem outras escolhas que nós também temos que fazer. Não adianta. E eu estou convencido assim, conselheiro. A escolha que eu fiz em aceitar este encargo, porque aqui nós estamos como um encargo, né? É um encargo. Não há dúvida sobre isso. Não é para me agradar e nem me deixar só feliz, né? É também para assumir aquelas coisas que são rigorosamente antipáticas.
E como eu sou um cara de alguma sensibilidade, né, até porque eu venho do mundo das artes, eu percebo os beicinhos às vezes. Às vezes eu dou de ombro, porque dar de ombro simplesmente satisfaz o coração, né? Agora, percebam que às vezes o problema do beicinho é fazê-lo para logo ali desfazê-lo, né? De Mandela, quando ele disse, nada é impossível, até que seja feito. Exatamente. Vamos fazer, então, a nossa finaleira da pauta aqui? Vamos lá. Temos mais reunião depois? Temos convites, recebimento do convite da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul para participação no evento SERGS Debates sobre investimentos no Rio Grande do Sul e no almoço comemorativo aos 95 anos da Sociedade de Engenharia. Realizar-se no dia 25 de junho, amanhã, então, no acampamento do engenheiro com a seguinte programação. Daí tem aqui a programação, eu não vou ler toda ela, tá? Fica, então, os conselheiros já estão todos convidados. E vai algum engenheiro da casa? Conselheiro. Gente. Não sei se vai, conselheiro, não tenho essa... Não sei se vai. Não... Amanhã 95 e amanhã o Tribunal de Contas do Estado. Sim. Sim, o conselheiro vai nos representar, então. Estarei lá desde manhã, às 10 horas. Sim, eu só não estarei também porque eu vou estar viajando para a Uruguaiana, né? Eu representarei. Não tem? Não veio nada? Lá eu lhe asseguro que não, eu serei tratado não como presidente da GERP. O pessoal do tribunal sabe que eu não sou presidente, mas nos outros eventos mas que eu pode representando a GERP, eu presenciei. sempre me citam como presidente da GERP. Exatamente. Eu fico quieto, porque quem sabe... O senhor lembra lá? Eu votei no senhor. Vamos lá, então. Convite... Não, esse aqui eu vou deixar para os assuntos gerais. Não, tem duas questões do mesmo assunto. Este é um convite, é o primeiro preparatório para o 17º encontro... Deixa eu ver aqui. Não sei, a sigla não aparece. É um evento do Ministério Público, em conjunto com o Brasilcom, que vai abordar crise climática, consumo sustentável e tecnologia, nos dias 26 e 27 de junho, na avenida, ali nas Torres Gêmeas, no MP. É muito interessante aqui com a... Sim. Então, o conselheiro Lucas vai palestrar. São painéis bem interessantes aqui, eu já coloquei no grupo da comunicação, vai palestrar no painel 1, amanhã, crise climática, desenvolvimento sustentável e direitos fundamentais. Eu também estaria presente, porque eu gosto desses temas e acho muito importante este evento, mas vou estar fora. Então, já está no grupo o convite, e o outro evento aqui, que eu quero passar, antes dos assuntos gerais, é o convite da Corsã para uma visita institucional da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, no dia 26 de junho de 2025, quinta. Então, gostaria de saber se alguém vai... onde que será, diretor-geral? Em Esteio? Tem um roteiro, primeiro em Esteio, depois em Canoas, depois tem um almoço aqui, depois na sede aqui na... Tá. Então, fica já o... Nós temos também que ter uma sessão. é mesmo, é verdade. O diretor estava preparado, o diretor Vinícius, com a equipe técnica, está preparada para ir na quinta-feira. E sexta à tarde também, pelo conselheiro Espio, que estará presente. O pessoal da ANA estará à tarde também, uma visita na GERGS. Bem importante mesmo. Eu vou estar voltando lá de Uruguaiana, então. E aqui, em assuntos gerais... Claro, a senhora vai por Uruguaiana? Só para eu ter claro isso. Sim. Tá, obrigado. Não, só um momentinho. À 13h. Lembra que eu... De manhã estarei à disposição inteira e hoje. Bom, agora, em assuntos gerais, eu gostaria de pedir
de delegar, e quero contar com o apoio de vocês, para a representação da Gergs na mesa de abertura, como o conselheiro Marcelo, deste evento do Ministério Público, como o conselheiro Marcelo está em férias, gostaria de indicar para estar presente na mesa de abertura o conselheiro Lucas, no Ministério Público. De acordo? Conselheiro Porce. De acordo. Então, É uma honra, presidente. Tá, não, e muito importante a presença. Vamos, então, indicar, agora eu já peço para a secretaria indicar o seu nome para compor a mesa de abertura. E pergunto, então, para os conselheiros se há algum outro assunto geral que queiram trazer. Não, simplesmente é que eu estarei representando Vossa Excelência e a AGE neste evento do Tribunal de Contas, né? Isso. O conselheiro Lucas estará nos representando Isso. Ministério Público. no MP, né? O conselheiro Espírito está em férias ainda. Está em férias. O conselheiro Ricardo, ontem realizou, junto com Vossa Excelência, gestões, e eu quero cumprimentar Vossa Excelência, conselheiro Ricardo, e Vossa Excelência, conselheira presidência, pelas gestões. Eu sei, porque encontrei Vossa Excelência indo, quando eu estava voltando da Assembleia, que eu tive uma audiência lá, no gabinete do deputado, me pediu, Vossa Excelência estava voltando. E imaginei que o conselheiro Ricardo já estava esperando. Ah, sim. E assim foi, né? Sim, eu vou, então vamos para registrar, né, conselheiro Juliano? Nós estivemos ontem com o deputado Frederico Antunes, ali na Assembleia, para em relação à nossa previsão ali na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma iniciativa do conselheiro Giuliani, muito, muito acertada, de postular isto, e eu cumprimento aqui o conselheiro Giuliani, e agora estou aguardando, então, ali a visita, né, um horário com o secretário Arthur Lemos, também que foi entre hoje e amanhã de manhã, que é o combinado para acontecer. Essa gestão desta previsão da Gergs é muito relevante, então estamos no aguardo. Sim, acho que sim. Eu sei se vão ser, mas a iniciativa, sim, o trabalho realizado tem que ser registrado. Eu estou há pouco tempo aqui, mas já tenho, né, um bom tempo. Eu não conhecia outro episódio idêntico. Não teve. De iniciativa dessa ordem. Por isso tem que ser registrado. Sim, viu? Muito importante mesmo. Conselheiros, com isto nós terminamos a nossa pauta. Temos em seguida, então, só aguarda um pouquinho, nós temos a nossa reunião administrativa na sequência. Muito obrigada. Vai ser aqui? Não. Não. Lá. Sim, 15 eu minutos. vou invocar o Estatuto do Idoso para pedir 15 minutos. Tá bem. Podemos reduzir para 10? Quinta-feira nós teremos, então, a nossa outra sessão ordinária, às 14 horas. Boa tarde.